Se você não encontrou Deus, o todo, quer dizer que você não foi tão a fundo no seu processo de autoconhecimento. Isso porque, por mais que no agora seja inconcebível para o seu ego, em algum momento da jornada você irá se tornar consciente de que você é Deus manifestado na terceira dimensão, de que você é um com tudo que existe. E se recordar da sua verdadeira essência, não é o fim da jornada, e sim o fim da ilusão e o início da cocriação consciente da realidade. E essa mensagem foi extraída do site Despertando. Eu gostei muito dessa mensagem, porque muitas vezes você me ouviu dizer aqui que, se você tem fé, pense nesse conceito assim assado. Se você não tem fé, use este conceito dessa outra maneira. Eu sempre falo esse tipo de coisa porque, independente de fé, esses conceitos nos ajudam a construir uma vida melhor, mais satisfatória, de paz interior. E é por isso também que eu leio de tudo, ouço de tudo, porque acho que tudo é fonte de aprendizado. Eu não julgo a fonte, eu tento aproveitar o conteúdo naquilo que pode ser aproveitado, né? Eu aproveito naquilo que eu entendo que pode ser aproveitado. Eu absorvo aquilo que é útil para minha evolução. Mesmo um ateu, se ele pegar a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer desses livros sagrados, e encarar como um manual de autodesenvolvimento, um manual de coaching, ele vai conseguir excelentes resultados. Porque todos esses livros, eles tratam da prática de valores universais. E essa mensagem de hoje, ela é muito interessante, porque se eu sempre digo para você que tem fé e para você que não tem fé, ela está dizendo o seguinte: se você não tem fé, vai ter. Ou melhor dizendo, se você não tem ainda, desde que continue buscando se conhecer, se desenvolver, vai acabar tendo. Para variar, vamos dividir essa mensagem em partes, porque são várias mensagens dentro da mensagem. A primeira parte diz que se você for muito a fundo no seu processo de autoconhecimento, vai encontrar Deus. E Deus, para o autor dessa mensagem aqui, não é um velhinho bonzinho sentado numa nuvem. Ele chama Deus de o todo, porque ele considera que a soma de tudo que existe que é Deus. Mas qual é a lógica que eu vejo por trás disso tudo? Quanto mais eu me conheço, entendo as minhas falhas, minhas dificuldades, meus medos, carências, meus dons, meus talentos, meu propósito, mais eu entendo o outro. Por exemplo, se mesmo com toda a boa intenção que eu tenho, eu já cometi algum erro, mesmo eu querendo acertar, eu me torno mais capaz de compreender o erro dos outros. Ao me perdoar, me torno capaz de perdoar o outro, e vice-versa. Quanto mais eu evoluo, mais consigo contribuir para a evolução do outro. Quantas pessoas você já não viu por aí que, depois que passaram a fazer terapia, melhoraram tanto as suas vidas, que aí começam a querer convencer todo mundo a fazer terapia também? Por quê? Porque você identifica no outro algo que você superou. E aí você quer que o outro supere também. Uma vez eu vi um humorista comentando numa rádio, e esse humorista é obeso, e ele dizia o seguinte, que nada pior para um gordo, estou usando as palavras dele aqui, nada pior para um gordo do que um ex-gordo, porque o ex-gordo pega no pé dos gordinhos para emagrecer. Só porque ele emagreceu, ele acha que todo mundo tem que emagrecer. E eu também já vi um fumante dizer que não suporta esse fumante, porque ele não quer parar de fumar, mas ficam pegando no pé dele. E o mesmo dá para aplicar em qualquer situação, né? Um vegetariano que tenta convencer os outros a não comer carne e por aí vai. O ponto é que quem deixou de ser o que era, fez isso porque quis.
e pagou o preço da mudança. E ao fazer isso, se tornou a própria prova de que é possível. Não é assim? Quantos casos a gente já viu na internet de pessoas pobres que vieram do nada e fizeram fortuna, e aí depois querem se dedicar para ensinar os outros. E isso é sensacional, sim. O único detalhe é que a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. A pessoa tem que querer a mudança, e se ela não quiser, que seja respeitada. Se quiser, vai encontrar ali um caminho, uma alternativa. Mas voltando à mensagem aqui, a meu ver, a lógica aqui é: quanto mais eu me entendo, mais eu entendo o outro, mais eu respeito o outro e mais eu enxergo a perfeição desse mundo. Como é possível imaginar que o mundo está evoluindo, todos vão evoluir em algum momento, só que existe o livre-arbítrio, em que cada um faz o que quer. Só que é exatamente isso. Quanto mais você enxerga a perfeição, mais você passa a pensar que a vida, o mundo, a natureza, não pode ser aleatório. A perfeição, ela não pode ser fruto do acaso. Mas como é que um conjunto de seres imperfeitos pode resultar na perfeição? Pois é exatamente isso. A lógica vai te conduzir a pensar que só pode ter uma inteligência superior, uma divina gestão do universo. Aqui a gente pode entender que cada um vai ter uma visão de Deus, mas a gente pode consolidar essas visões todas, pensando que não importa o nome ou a forma, mas existe uma inteligência superior coordenando tudo nesse universo. E não é à toa que grandes cientistas, principalmente já mais maduros, no final da vida, manifestam de alguma forma a crença em Deus. Foi assim com Einstein, com Jung, com Tesla, entre outros. Aí a segunda parte dessa mensagem aqui diz que você é Deus manifestado na terceira dimensão. Essa aqui ela gera muita polêmica para quem acredita que Deus existe. Ela gera a polêmica dentre os crentes, vamos dizer assim. Porque a pessoa que acredita em Deus, ela pensa, só existe um Deus e além de Deus, ninguém mais é Deus. Como essa frase pode dizer que você é Deus? Eu vou usar uma outra frase muito polêmica para comentar essa parte e que eu acho que vai facilitar a compreensão como facilitou para mim. Em alguns meios espiritualistas, ou de meditação, de alquimia, etc., é comum se ouvir a frase: "Eu sou Deus em ação". E num primeiro momento, quem não está acostumado com essa frase, isso pode parecer uma extrema arrogância, uma heresia até. Mas vamos pensar o seguinte: se Deus é o Criador, foi Ele que te criou. Você não existiria sem Ele. Logo, qualquer um que te veja verá uma ação de Deus. Saberá que você existe, porque foi Deus agindo. Foi Deus que, agindo, deu origem a você. Logo, você não é Deus em si, você é a ação de Deus. Ou, em outras palavras, Deus em ação. É a manifestação de Deus nesse mundo de matéria. Isso não te torna superior a ninguém, né? Já que todos são a ação de Deus. Quando você se sente superior, se sente melhor, se sente apartado do todo, apartado dos outros, significa que o ego está no comando. Por isso que a mensagem diz que isso pode ser inconcebível para o seu ego, porque o seu ego é o que te permite se enxergar como um indivíduo apartado do todo. Mas como a gente já falou, quanto mais você se conhecer, quanto mais compreender o ego, mais entenderá que não estamos separados. E é justamente pelo fato de que não estamos separados que a mensagem diz: você é um com o todo. Se o todo é uma coisa só,
Essa é a tal da unidade, que eu considero um dos conceitos mais difíceis de se entender, principalmente nas religiões cristãs. Mas isso nada mais é do que entender que não estamos separados, somos parte de um todo. E se você acompanha as mensagens aqui, já me viu falar muitas vezes que a melhor forma que eu encontrei de entender a unidade foi pensar no corpo humano. Cada um de nós é como se fosse um órgão dentro de um corpo. O todo precisa da parte, mas a parte precisa do todo. E por que que perceber isso não é o fim, mas é o início da cocriação? Enquanto você se enxerga como um indivíduo, você pensa que tem que fazer tudo sozinho, que não vai receber nada de graça e que você só pode contar com você mesmo. Quando você se enxerga como parte de um todo, você descobre que não precisa fazer tudo, que você pode contar com o todo e o todo estará trabalhando por você, para que você possa focar no seu melhor, na sua melhor versão, na sua melhor contribuição para o todo. E assim viver e conviver em harmonia com todos. Algumas pessoas entendem perfeitamente que é possível fazer uma ligação de celular e falar com alguém que está do outro lado do mundo, mas não consegue entender, não consegue aceitar que, da mesma forma, um cérebro é um emissor e um receptor de ondas, e que isso nos mantém conectados, independente do que queremos ou do que acreditamos. Por hoje é isso, que você tenha uma próxima semana em que se enxergue como parte de um todo, que continue e conte, principalmente, com o apoio do todo, que você confie na inteligência superior, na inteligência que faz a divina gestão desse universo, que você contemple a unidade e alcance a paz interior, desvendando o mistério da perfeição resultante da soma dos imperfeitos. Um forte abraço, fique com Deus, afetuosamente.